Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a parábola do semeador, que está lá em Mateus, capítulo 13, do 3 ao 9. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves as comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. E outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 100 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Queria que você repetisse comigo esse último versículo. Vamos todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria ouça bem. Isso é importante. Não só ouvir, mas prestar atenção na palavra. Jesus conta essa parábola que não estava só se referindo à presença de ouvir físico, né? Mas a gente poder prestar bem atenção naquilo que Jesus está falando. Quando eu era criança, muitas vezes eu escutei do meu pai a expressão, ouça bem. Quem já ouviu isso da mãe? Presta atenção no que eu estou ouvindo, no que eu estou falando. Então, essa é aquela chamada atenção dos nossos pais, né? Para a gente não só ouvir, mas prestar atenção, né? Não simplesmente, estou ouvindo, mas escutar o que está sendo falado. Que isso é importantíssimo, não é só ouvir. Então, Jesus aqui enfatiza, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele quer que prestemos atenção, não apenas na parábola, mas nas verdades que ela revela. As verdades que tem através dessa parábola, que são coisas importantíssimas que Deus colocou nessa parábola. Ele nos ensina que a maneira de ouvirmos a palavra de Deus é o que vai determinar se ela frutificará em nossas vidas. Nesse versículo é muito chave, que é o versículo 9, que é: quem tem ouvidos, ouça. Isso é uma chave poderosa, porque nós temos que prestar bem atenção, atentos na palavra de Deus, porque é ali que Deus também fala conosco. E eu queria destacar com vocês 3 princípios fundamentais dessa parábola. O primeiro princípio que eu queria destacar para vocês é a responsabilidade de quem ouve. A palavra de Deus sempre é pregada, mas cabe a nós a recebê-la corretamente. Aqui em Mateus 13, Jesus explica por que usa essas parábolas. Mateus 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Ouvir corretamente a palavra envolve abrir o seu coração. Em Hebreus 3:15 nos alerta: se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. E tem uma moça que se chama Lídia, que está lá em Atos 16:14, é um bom exemplo para a gente poder entender o que é valorizar a palavra, que ela leva à transformação. Atos 16:14. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. A frutificação depende do nosso nível de interação com a palavra. Se nós estamos prestando atenção, estamos com o nosso coração totalmente focado na palavra de Deus, nós iremos frutificar, porque nós temos que ter um ouvido não só para escutar, mas para prestar muito bem atenção. Só vamos aumentar a nossa maturidade espiritual se decidirmos querer ouvir e o nosso coração aberto para isso, com a ajuda de Deus para compreender as suas palavras. E a partir daí eu quero partir para o segundo princípio, que é na parábola ele explica os tipos de solo. Então o segundo princípio é os tipos de solo. Jesus descreve 4 tipos de solos, que representa diferentes formas de receber a palavra. E o primeiro é a beira do caminho, que está lá em Mateus 13:4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A todos que ouvem a palavra do reino
e não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foram semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a palavra do Senhor Deus é semeada e ela não entra no solo, ela fica. E Satanás vem e come essas sementes. Essa semente ela não chega nem a entrar na terra, ela simplesmente fica na superfície. E geralmente o solo à beira do caminho é aquele solo, quem gosta bastante de jogar futebol, já viu aqueles campos que é barroso na frente e nos cantos é com grama. Aquela parte ali ela não é uma terra boa, ela não semeia, a semente pode cair ali e não vai gerar nada. Então, o coração endurecido não permite que a palavra penetre, tornando-se fácil um alvo de Satanás. E esse tipo de solo é vulnerável aos ataques do maligno. E os ataques vêm para todos, mas especificamente para este tipo de solo, ele é muito mais vulnerável. E em todo tempo temos que estar em alerta. Em 1 de Pedro 5,8 diz que sejamos sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então Satanás está todo tempo tentando ao redor procurar maneiras de nos atacar. E quem é esse solo à beira do caminho é o mais frágil, porque a palavra não penetra. O coração está endurecido, infelizmente. E o outro solo é o solo rochoso. Mateus 13, 5 ao 6. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto a não ser profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. E aqui é interessante também que logo depois que Jesus fala a parábola, ele também explica. E ele explica essa parábola lá em Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Neste solo eu consigo identificar a importância que a semente entrou no solo, ela chegou a entrar, só que ela não cria raízes. Então ela só fica no início do solo. Essa aqui, podemos dizer, começa bem, mas no meio do caminho desiste. Porque as frustrações, as angústias, as diversidades vêm ocorrendo e vai se frustrando, vai não deixando essa semente ser germinada por completo. Ela não continua o processo de frutificação. E o processo começa bem, mas não conclui, infelizmente. Pessoas que recebem a palavra com alegria, mas sem profundidade, quando enfrentam as dificuldades, desistem. Todos precisamos ter profundidade na palavra, independente das situações que estão ocorrendo ao nosso redor. Temos que ter profundidade na palavra. O profeta Abacuque, lá em 3,17, ele deixa bem claro, quando as adversidades acontecem, olha como é que é a expressão desse profeta. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Aqui a gente vê claramente que a economia era baseada na agricultura e as situações não eram favoráveis ali. Então Abacuque fala, e Abacuque fala, pode tudo estar dando errado, mas ao redor ele continua olhando para Deus. E a resposta dele está no 18. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Como é que alguém pode estar passando esse tipo de problema e ainda estar agradecendo a Deus? Porque ele confia em Deus. Independendo das situações que estão ao redor dele, ele continua olhando para Deus. Isso é um sinal de ter profundidade na palavra. Amém? E ele continua.
no próximo versículo. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque aqui não é guiado pelas circunstâncias, ele é guiado pela palavra de Deus. Isso determina-se quando o solo ele é o rochoso, que a semente não tem profundidade. Aqui mostra como você deve agir no meio das adversidades. E o próximo solo é o solo entre os espinhos. Mateus 13, 7. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Se não arrancarmos esses espinhos, eles crescem e sufocam a palavra. Isso aqui é uma grande concorrência com a palavra de Deus. Aqui, a palavra é sufocada pelos espinhos. E Jesus, ele explica no versículo 22 o que são os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Ela fica infrutífera. Se a gente não corta no tempo certo esses espinhos, eles vão crescer. E quando cresce, eles vão sufocar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é sufocada pelas preocupações, pelo engano das riquezas. Às vezes a gente quer ganhar, a gente se preocupa tanto em querer ter mais e a gente coloca prioridades. Prioridades aqui é ganhar dinheiro. É a prioridade de Deus, a gente vai botando para cá, sem perceber. A gente vai invertendo os valores. Isso são os espinhos, que vai sufocando a palavra de Deus sem a gente perceber. E se a palavra de Deus não estiver no lugar da importância das nossas vidas, nós vamos ter problemas. O processo é iniciado, mas ele é interrompido no meio do caminho. E o próximo solo é o boa terra, em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Repete comigo aqui, vamos de novo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um da semente. Onde existe frutificação é porque houve compreensão na palavra, teve começo e teve continuidade. Então, essa é a terra que a semente entrou, gerou raízes, gerou profundidade, e com o resultado disso a gente vê frutificação. A 30, a 60 e a 100 por um da semente. O fruto é garantido. Basta ter profundidade na palavra de Deus. Basta ter profundidade com buscar a presença de Deus. O solo à beira do caminho não produz frutos. O solo rochoso e o solo espinhoso começam bem, mas não completam o processo. Apenas a boa terra permanece frutífera. E o terceiro princípio que eu queria destacar com vocês é o caminho para a frutificação. A frutificação da palavra depende do nosso envolvimento e compreensão. Em Mateus 13, 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, as frutifica, a produz a 30, 60, 100 por um da semente. Se queremos ser um solo ideal que frutifica, é nossa responsabilidade. Se você quer decidir hoje aqui, eu quero ser um solo que vai frutificar, a responsabilidade é sua e minha. A decisão é nossa. Amém? E precisamos da compreensão da palavra, de um nível de envolvimento que é fora do comum, fora do que a gente está acostumado, habituado, que é a gente está... eu oro, mas passou ao longo do dia, se perdeu por algum caminho em relação às coisas do dia a dia, deixou para lá, aí quando chega em casa já esgotado, cansado, ai caramba, tudo deu errado, o que houve? Não, se você quer ter continuidade, se você quer ter frutificação na sua vida, você tem que separar durante o seu tempo um período de você orar, que você puder
pegar na palavra, ou ouvir a palavra, não sei como é que é o seu trabalho, não sei como é o seu dia a dia, mas que você possa identificar no seu tempo alguma coisa que tenha tomado você. Um exemplo disso é o celular. Sem a gente perceber, o celular vem tomando muito tempo da nossa vida, como entretenimento. Às vezes a gente fica 1, 2 horas lá vendo vídeo, vendo alguma coisa, mas aquilo não vai trazer frutificação, aquilo não vai trazer profundidade para a sua vida. Não estou falando para você não pegar o celular e não mexer, não é nada disso. Mas se você puder conseguir administrar o seu tempo, por exemplo, se fica 2 horas no celular, 20 minutos desse tempo aí você pode buscar a Deus, orar, buscar na palavra. Isso é um processo, é iniciar, é você ser um solo frutífero e dar o início, mas ter continuidade. Amém? Então, a responsabilidade de sermos esse solo frutífero é nossa. Precisamos da compreensão da palavra de um nível muito maior do que a gente está acostumado. Valorize o entendimento da palavra. Deseje estar na presença do Senhor. Em Provérbios 18:15 diz que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. Então, o sábio ele procura querer mais. Se você pretende ser hoje um solo que vai ser uma boa terra, vai frutificar, procure mais as coisas de Deus, procure mais a palavra, procure estar com Deus. Isso é uma decisão nossa. A palavra de Deus nos transforma, mas precisamos tomar uma decisão. Escolher a fidelidade de Deus, escolher buscar profundidade. Que hoje a gente possa sair daqui com essa decisão no coração. E identificar qual solo hoje eu sou, qual solo onde eu estou. Se eu estou num desses 3 solos, corre para ser frutificado. E se você consegue se identificar, não, eu tenho o meu tempo, continue, não desista, continue buscando a Deus, porque no seu tempo devido, você vai ver esses frutos acontecendo. E eu queria deixar para vocês aqui Salmo 19:30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Isso é escolher a fidelidade de Deus. E buscar profundidade, Tiago 1:21-22 deixa uma passagem muito importante. Acolham com mansidão a palavra que é implantada em vocês, a qual podemos para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por isso que é importante a gente ouvir e ouvir com atenção. Porque Jesus já alertou, ouça, ouça. Junto com o nosso relacionamento com a palavra, com a leitura, tem um ingrediente importante chamado oração. A oração que vai dar a liga disso tudo aqui. Com tanto você buscando a palavra e a oração que vai fazer uma conexão importantíssima. Porque é na oração que você fala com Deus. Você lê a palavra, você entende, mas você tem que ter um momento de você estar falando com Deus. Aquilo que está afligindo no seu coração, aqueles fardos que a gente tem levado durante um bom tempo, é nele que você vai depositar todo esse fardo, através da oração. E uma oração poderosa que Paulo nos deixa em Efésios 1:17-19. Peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos. 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O conhecimento produz um nível de resultado, mas agora o conhecimento revelado, ele pega a régua e joga lá em cima. E o segredo revelado só é o que? Juntamente com a oração, que é na oração que você vai ver Deus revelando em você, através de você, usando a Bíblia. Às vezes você lê um versículo há muito tempo. Eu li, às vezes já leu essa parábola aqui do semeador. Mas quando você está em busca, em comunhão com Deus e está orando, coisas vão sair
da palavra, tu, caramba, como é que isso aqui nunca teve aqui? É porque o seu conhecimento, junto com a oração, Deus revela aquilo que estava oculto. É através da oração e com a palavra de Deus. E para finalizar, estou chegando já ao meu final aqui, Jesus nos chama para ouvir bem. Nossas respostas determinam que tipo de solo seremos. Devemos buscar compreensão e profundidade e frutificação na palavra. Para finalizar, queria deixar mais uma oração do apóstolo Paulo com uma chave bem poderosa. Lá em Colossenses 1, do 9 ao 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu interior, seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Que possamos buscar um relacionamento profundo com a palavra de Deus e frutificar. E o ingrediente que vai dar liga é a oração. Através da oração, a palavra ela é revelada e ela sai, aquilo que estava oculto, ela começa a ser manifestado através de estarmos buscando a Deus, de estar orando com Deus. Então, que hoje possamos tomar essa decisão. Eu quero ser um solo que vai frutificar. Eu quero ser uma boa terra. Eu quero ser uma referência. Onde eu estiver, eu vou poder falar do que Deus tem colocado no meu coração, através da Bíblia Sagrada. Porque é ali que é a palavra onde que homens foram iluminados por Deus para poder escrever e hoje a gente tem a oportunidade de ter a palavra de Deus na nossa mão. Isso aqui é uma ferramenta, não é uma ferramenta poderosa, mas é o que Deus tem, está totalmente incluído aqui, através da Bíblia. Por inspiração de Deus, homens na Bíblia morreram, mas defendendo a palavra, defendendo Deus, tendo um profundo conhecimento, tendo um profundo relacionamento, independendo de qualquer circunstância que esteja ocorrendo ao seu redor, eles escolheram ficar com Deus, ficar com a palavra. Que possamos ter esse mesmo sentimento no nosso coração, que o nosso coração esteja completamente aberto para a palavra de Deus. Possamos sair daqui querendo ter um relacionamento, desejando esse relacionamento com Deus. Amém? Aí eu queria orar com vocês por esse momento de escolha e decisão de que vamos ser, qual solo se a gente identifica qual solo somos hoje e escolher ser um solo de boa terra. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo, que possamos, ó Deus, sair daqui decididos, com um coração aberto, com ouvidos bem prontos para entender e compreender a Tua palavra. Queremos sair daqui, ó Deus, criando profundidade na Tua palavra, criando raízes sólidas, raízes firmes, porque as raízes procuram a fonte de vida, e Tu és a nossa fonte de vida, Pai. Queremos sair daqui, Pai, sendo um solo bom, um solo que vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um da semente, ó Pai. Que possamos sair daqui cada vez mais com desejo de estar diante da Tua palavra, Pai. Queremos estar diante de Ti, ó Deus, buscando a Tua face, ó Deus, reconhecendo que sem Ti, ó Deus, nada somos. Que possamos cada vez mais diminuir para que Tu cresças na nossa vida, Pai. Por isso eu entrego a vida de cada um, porque Tu sondas o coração de cada um, Tu sabes a vida de cada um, Pai. Se de repente, ontem mesmo, pessoas estavam chorando, com lágrimas derramando, mas que a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a alegria vem porque decidiu estar na Tua casa, decidiu querer Te buscar, ó Pai, decidiu ser um solo frutífero, Pai. Que a palavra agora, essa semente caia nessa boa terra e logo veremos o germinar dessa linda árvore e vai ter frutos maravilhosos, ó Pai. E através dessas atitudes, pessoas vão ser alcançadas,
Mas tudo isso é para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Por isso eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado pela palavra. Obrigado por estar aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, obrigada. Se eu posso acrescentar mais uma chave, fortaleça suas raízes, né? Se a gente pode até estar no melhor solo, um solo bom, um solo frutífero, mas se as raízes não estiverem profundas, não adianta nada, né? Não vai frutificar, a árvore vai morrer, se vir um vento, vai cair. E lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 6, fala assim: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou. Então, olha a importância de ter raízes profundas. Quando vier o sol aqui no caso, nesse momento, ele simbolizou as coisas ruins, né? Os momentos ruins, as dificuldades. Então, quando vier esses momentos, quando vier as tempestades, a raiz precisa estar forte, para que ela não se seque, para que não deixe de frutificar. E o solo, eu anotei a frase que você falou, lá no segundo solo, se eu não me engano. Você falou assim, o solo da beira do caminho, ele não produz frutos. O solo rochoso e o solo com espinhos começam bem, mas não completam o processo. Apenas a boa terra permanece. Então, se a raiz estiver fortificada, vai tudo bem, né? E a terra, ela pode até ser boa, né, como eu falei, mas se a raiz não estiver forte em Jesus, se a nossa esperança não estiver fortificada em Jesus, o que é ter raízes fortificadas, né? Quando a gente fala fortaleça suas raízes, o que é isso? Eu tenho raiz? É fortalecer o seu coração, é fortalecer a sua mente, é fortalecer o seu interior no Senhor. Porque se nós não estivermos fortalecidos nele, quando vierem os momentos, né, as situações, a gente vai cair, a gente vai morrer. É a mesma coisa quando acontece com a planta, né? Se ela não estiver forte, se ela não for regada, se nós não regarmos a nossa vida com a palavra do Senhor, se nós não buscarmos Ele, se nós não dedicarmos, né, esse tempo ao Senhor, se nós não regarmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ser no Senhor, a gente vai morrer. E a morte espiritual, ela é triste, né? A gente para de ouvir o Senhor, a gente para de entender tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, que nós possamos ter nossas raízes fortificadas, né? Se eu posso acrescentar, é isso, fortaleça suas raízes. E o coração endurecido, você falou também, eu anotei aqui, o coração endurecido, ele não permite que a palavra de Deus penetre, tornando acesso à entrada de Satanás. Então, que o nosso coração possa estar disponível, né? Aberto sempre a ter essas raízes fortalecidas no Senhor e aberto a ser ensinado, a ser moldado, porque a gente só passa para o próximo nível, né, de Deus quando Ele aprova a gente. Então a gente olha assim e pensa, não, mas Jesus, está difícil, não acaba nunca, porque a gente ainda não foi aprovado. Fortalece mais as suas raízes quando Deus vê que está firme, que quando vier o sol, quando vier a chuva, você não vai cair. Quando vier os momentos difíceis, você já passou por essa fase. Então é isso, fortaleça as suas raízes. Amém? Acrescentando. Amém? Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.